o furinho da agulha sendo pequeno, vai entrar pouquinha tinta ali naquele buraquinho. Então, entrando pouquinha tinta, o que vai acontecer? Vai ficar mais suave a pintura. Então, uma flat feita com agulhas de espessura mais fina, 20, 25, 30, ela vai dar um esfumado muito mais suave, tá? Sobre esse furinho, me veio pergunta meio nada a ver agora. Se você pegasse uma datagem e colocasse no microscópio, não interessa quão suave seja o traço. Se você ampliar no microscópio, você vai ver um monte de furinho preto? Mais ou menos. Depende da fase que você está. Você já capsulou, na verdade, hoje, se eu pegar uma tatuagem minha antiga, eu vejo os furinhos. Eu vejo os pontinhos. O pontinho, na verdade, você não vai ver o furinho. Na hora que você faz, a pele faz isso e faz isso, porque ela tem elasticidade. A não ser que seja um velhinho, porque velhinho não tem elasticidade, é uma droga, rasga e não tem elasticidade. Perdeu a elastina e o colágeno da pele já, então a pele vira um papelzinho. O João sabe como é que é. Tu atende muito velhinho? Mais ou menos. A pele é ruim, né? É bem difícil. Quando a gente tem uma pele com bastante colágeno e elastina, que é o que a gente quer, ela faz isso e faz isso. Aí você não vê o buraquinho. Tá? E o pigmento é encapsulado também, né? Não. Encapsulando. Sim, ele já tá fora daquele caminho. E as agulhas mais grossas, portanto, elas vão deixar uma pigmentação mais marcada. Então essas agulhas aqui, 0,35, 0,40, a gente não está falando de traço aqui, a gente está falando de pintura, tá? 0,35, 0,40 para fazer, por exemplo, um old school, uma pintura mais sólida, um oriental, que a gente vê aquela tinta com uma aplicação muito densa. Então você faz um buraquinho maior, entra maior quantidade de tinta, tá? E então a escolha da espessura da agulha, a gente vê mais ou menos pela aplicação que a gente vai dar. Se você quiser fazer a parte, fica à vontade, tá, João? Se você quiser fazer alguma parte no que eu estou explicando, fica à vontade. Aí vamos para o formato da ponta. Só um pouquinho para mim. Aqui as pontas que o João já tinha dado anteriormente. Eu vou falar uma coisa para vocês, que aqui, nessa imagem, dá para vocês verem um pouquinho. E tá vendo que aqui, ó, tem uma coisa meio fosca? Porosa, né? Meio porosa. As agulhas, na verdade, não são todas assim. As agulhas, tem algumas agulhas que elas são polidas até a ponta e outras agulhas, elas são microserrilhadas. As agulhas microserrilhadas, por exemplo, eu usava antigamente uma agulha da Jet France. Você chegou a usar a agulha da Jet France? A agulha da Jet France, se você pegasse nela ao contrário, alguém já pegou na folha do capim-cibrão? Então, a folha do capim-cibrão, quando você pega, agarra o dedo, assim, não é? A agulha microserrilhada, ela, quando você pega ao contrário, agarra o dedo. Então, o que acontece? Na hora que você aplica o pigmento, ela carrega o pigmento, porque ela é assim, ó. Entendeu? Ela tem umas estrias assim. Então, ela carrega o pigmento para baixo, na verdade, assim. Ela carrega o pigmento para baixo e aí, ela, na hora que a pele entra, a pele puxa tudo fica tudo dentro da pele, entendeu? Então ela aplica maior quantidade de pigmento, teoricamente, na hora que ela carrega o pigmento para dentro. Ela não sai e o pigmento entra, ela carrega o pigmento para dentro. Porém, ela também provoca um processo inflamatório maior, porque ela machuca mais. Porque ela machuca naquele caminho que ela faz dentro da pele, ela também machuca, tá? Então, esse processo inflamatório vai fazer o quê? Vai fazer drenar líquido linfático e vai diluir um pouco aquele pigmento que está lá dentro, tá? Então, tem que ver o quanto vai ser bom isso pra gente. Então, essa
ponta dessa long taper aqui, parece que nessa foto é microserrilhado. E o resto polido. Aqui no Brasil eu acho que não tem nenhuma marca que seja microserrilhada, é tudo polido. Tá? Então existem essas variações. Aqui no Brasil, eu não sei, depois eu queria ver aquela tua tabelinha, porque aquela tua tabelinha tu pegou. Pegou lá? Não, mas eu queria, marcas, depois eu queria dar uma olhada, porque eu não sei todas as. Mas assim, logo no começo, quando voltou, no começo a gente tinha tudo e não tinha nada. A gente não tinha material aqui no Brasil, mas a gente conseguia ir driblando e fazendo material do jeito que a gente precisava. Então a gente tinha long taper, porque a gente lixava a ponta da agulha, a gente tinha todo tipo de material, porque a gente conseguia fazer. Depois da proibição, a gente só tem o que é disponível pra gente, disponibilizado pra gente, não é verdade? E aí, no começo, depois da regulamentação, eu não sei se vocês sabem o que é a regulamentação do material? Todo mundo sabe? Quem não sabe, levanta a mão. Tá. O material de tatuagem, ele tem uma regulamentação, ele tem que ser registrado na Anvisa, você não pode usar material sem registro. Então, como ele foi registrado, essa exigência do registro tem 12 anos. 12 anos. Não, foi 2019. 2009. Então, foi 2009. 10 anos. Então, foram... e é muito caro. É muito caro. Uma fábrica, para se regulamentar, custa mais ou menos 480, 500 mil. Então, no começo eu tinha uma fábrica que cobria todas as exigências, e aí foram entrando os outros fabricantes e aos poucos foram entrando outros produtos. Então a gente não tinha muita opção de produto para usar aqui no Brasil. E a agulha, a gente acabou ficando com uma qualidade meio... baixou um pouco a qualidade da agulha para nós, porque a gente só podia usar aquele tipo de agulha e era uma agulha que não estava muito legal no começo. Agora a gente tem agulhas boas disponíveis, mas no começo estava bem difícil. Tá? Até porque era tudo feito na China, né? Não, mas feito na China tem feito na China boa e feito Não, na China ruim, mas né? o que estava vindo era aquelas agulhas chinesas. Hoje a agulha melhorou aqui no Eu Brasil. fiquei até procurando uma etiqueta para ver se feito na China. Assim, no Brasil melhorou bastante as agulhas, porque o Paulo sofisticou a linha de produção, que é a linha de produção do Mas Brasil. ó, a agulha do Thiago, do TH Pro, é boa e é feita na China. É China, Entendeu? Eu mandei fazer agulha na China há muito tempo antes da regulamentação, só que eu mandava o chinês fazer do meu jeito. Entendeu? Então, é isso aqui. Standard Taper tem isso aqui de pontinha. E aí ela tem uma aplicação que vai o diâmetro todo da agulha. Então, se ela é 0,35, você vai aplicar e ela vai ter 0,35. E aí vai a afilação da agulha que vai determinar essa nomenclatura que ela tem, tá vendo? Ela vai afilando, quanto mais longa é essa afilação, mais fininha a agulha vai ter na profundidade de aplicação, tá entendendo? Aqui ela tem 0,35, essa tem 0,35, mas aqui ela vai ter, na hora que você está aplicando, vai ter muito menos e o traço vai sair mais fino. E por que não usar uma agulha mais fina e usar uma mais grossa, super long taper? Porque ela é mais firme. A agulha, quanto mais fina, mais vibra. E quanto mais grossa, menos vibra. Então eu prefiro usar uma super long taper. Eu prefiro. E o cartucho, ele é mais preciso, porque não tem a haste, que a haste ainda adiciona a vibração, né? O cartucho, ele é mais preciso ainda do que a agulha em haste. Tá? Então, vocês entenderam bem aí essa parte do filamento da ponta? Tá. Você tem algum que mostra as soldagens? Sim, vou falar legal. agora para baixo. Muito legal. Quem já viu agulha de tatuagem? Todo mundo? Mas ninguém, gente. Na próxima a gente faz os testes lá.
legal fazer isso. Essa aqui é uma agulha 7RL, não dá pra ver daí, claro. RL, round winder, são agulhas usadas para traço, tá? Antigamente a gente soldava essas agulhas. A gente soldava, ela unia todas, afilava a ponta e soldava na haste. As agulhas de traço, elas devem ser utilizadas o mais próximo possível dos 90 graus, a não ser que ela seja direcionada para frente. Então você não pode virar ela assim, nem virar ela assim. Você pode fazer isso, mas não isso e nem isso. Por quê? Porque senão o traço vaza para os lados. Alguém já viu uma tatuagem com lados vazados? As minhas todas. Muito bom. É uma técnica. Ou uma falta de técnica. É uma técnica, é uma falta. Tem que ser com a tinta de linha também, para fazer linha. Porque se fizer com tinta de pintura, preto tribal, por exemplo, aí estourar. E olha, eu vou falar uma coisa. Eu não vou falar nome de marca, mas para fazer traço é muito bom escolher uma boa qualidade de tinta, porque tem uma marca no mercado que tá, você sabe disso, sim, né? Que tá acontecendo assim um desastre, tá acontecendo um monte de problema, muita tatuagem com tinta vazada, mesmo sendo preto de traço. Então, além de ser uma tinta de traço muito bem escolhida. A qualidade da tinta de traço tem que ser boa. Tem gente que ainda, para fazer fine line, ainda dilui um pouquinho. Tem gente que até dilui demais, que eu estou vendo tinta de fine line. Nossa, Traço de fine line quase que sombreado, assim, o negócio quase transparente, diluído demais. É importante falar nesse assunto que o que faz a diferença da tinta de traço para a tinta de pintura é as micras que essa tinta tem, que esse pigmento tem. O que é micras? É a medida daquele pigmento, entendeu? São nomeados como micras. Então, as tintas para pintura são diferentes das tintas de traço na sua não só composição, mas no tamanho da molécula daquele pigmento, entendeu? A espessura da partícula. Aquela partícula ela é diferente, uma é maior que a outra, entendeu? Então os efeitos são diferentes também. E o peso. E o resultado. E o peso da tinta também, a quantidade de pigmento na diluição também é diferente. Então a agulha de traço, ela pode ter normalmente, né, na verdade, se a gente soldar, a gente pode fazer uma agulha de traço com 80 agulhas, né? Mas normalmente a gente encontra entre 3 a 15. Tem agulha de traço de 1, mas eu acho praticamente inútil. Eu, Malu, acho inútil. Entendeu? Mas tem gente que usa e eu respeito. Eu não uso uma agulha de 1 só, de uma agulhinha só. Não tem necessidade, dá para fazer um traço super fininho com uma agulha de 3, dá para fazer um traço super fininho com uma agulha de 5 e de 4, tá? A maioria da numeração das agulhas é ímpar, tá? É uma característica das soldagens das agulhas, a maioria é ímpar, vocês vão ver. E essas agulhas, elas são soldadas reta, mas quando chega na ponta ela dá uma filadinha, tá? Então essa é a característica principal da RL. Aqui a gente está vendo a round shader. Qual é a diferença da RS para RL? Ela é soldada reta e continua reta até a ponta. E ela é bem soltinha, como se fosse um pincel. Por quê? Porque ela tem que ter mais espaço aqui para o pigmento entrar, então ela carrega mais pigmento para a pele, porque ela é uma agulha usada para sombra e para pintura. Eu uso mais para pintura do que para sombra, a RS, eu não sei se você usa também. Eu uso mais para pintura do que para sombra, a não ser que seja espaços pequenininhos, né? Mas é uma coisa tão pessoal, a técnica de aplicação é uma coisa tão pessoal que vocês vão ver que assim, vocês vão aprender de mim de um jeito, aí vocês vão fazer um workshop com
fulano de tal, ele vai falar de outro jeito, aí vocês vão fazer um workshop com fulano de tal, eles vão falar de outro jeito, porque não tem certo e errado na técnica de aplicação, a grosso modo. Claro, você botar a agulha de lado no traço, ela vaza. Isso não tem jeito. Mas tem gente que usa um tipo X de agulha, tem gente que usa tem gente que vai usar a agulha de unzinha, uma pontinha lá, que eu falei que eu detesto. Entendeu? E isso é muito da mão de cada artista. Tem gente que pesa mais a mão, então a mão vai combinar com a máquina tal, vai combinar com o equipamento tal, com a tinta tal, e isso é muito característico de cada um. Essa agulha serve tanto para sombra quanto para pintura e serve para fazer traço bold, que é aquele traço mais grossão. Porque como ela carrega mais quantidade de pigmento aqui, é mais fácil de você traçar um traço grosso com ela, entre aspas, quando você sabe traçar, né? Porque quando você tem mais quantidade de agulhas, isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro. Você não tem aquele slide com os pontos lá? Tem. Fica mais fácil de entender. Tem mais para baixo. Quando você tem uma quantidade maior de agulhas, quando você tem uma quantidade maior de agulhas, a pele oferece mais. Você já viu o faquir, né? Faquir que deita na cama de prego? Se ele deitasse num prego só, o que ia acontecer? Ele ia se furar, né? Por que ele não se fura? Porque ele deita em vários pregos. Quando a gente faz uma tatuagem com várias agulhas, a pele oferece resistência. Então a gente tem um pouquinho mais de dificuldade na hora de aplicar. Porque ela, antes dela furar, ela afunda, tá? Então, tem que ter um pouquinho mais de técnica para traçar uma round shader com bastante agulha do que com uma round liner com pouca agulha, tá? Mas isso é uma questão de treino. Mas depois que você pega a técnica, um traço bold com uma agulha dessa fica mais homogêneo, entendeu? Então aqui vocês vão ver como é que é a soldagem, tá? Aqui tem 3, essa daqui que é uma de 5, ela carrega mais pigmento, tá vendo? Aqui, e nesses espacinhos, quando a gente molha a tinta na agulha, fica o pigmento aqui, que quando a agulha sai da pele, ele entra na pele, como a gente explicou, tá? Aqui são as agulhas flat. Tá bom. Aqui são as agulhas flat. Eu quase não vejo mais agulha flat para vender. Tu vê agulha flat? Só Magnum, né? Teve uma época em que eu usava muito agulha flat. Eu acho a agulha flat, eu particularmente, acho a agulha flat para sombrear mais gostosa. Ela suaviza mais a aplicação. Mais gostosa para sombrear. Até porque ela carrega menos tinta aqui no meio. Então, por exemplo, usar uma agulha flat curva. Tá vendo que aqui ela tá retinha? Aqui ela tá reta, ela faz 90 graus dos dois lados. Ela sendo curva e num diâmetro de cada agulha bem fininho, na hora que a gente faz um sombreado, fica um sombreado super suave. Porque ela não tem tanto espaço para carregar tinta como tem uma Magnum. Ela evita o que se chama marcação, né? Ela não marca. Não marca, exatamente. Ela suaviza mais a pigmentação. Então, essa daqui é uma agulha flash, é uma agulha que serve tanto para pintura quanto para sombreado, mas que ela é mais apropriada para sombreado. É bem gostosa para sombrear, mas como eu disse, está bem difícil de encontrar. A flat alternada, ou Magnum, por que flat alternada? Essa daqui, esse aqui é o desenho da flat normal, esse é o desenho dessa daqui, ó, tá vendo? Levanta um pouquinho. Levanta mais. Deve estar mais embaixo. Não, então não, peraí, deixa eu ver. Ali. Tá. Beleza. Já tá tudo. A Magnum tá meio curva, misturada. A flat alternada, ela é assim, ó. Por isso que é flat alternada. Então, antigamente, quando a gente soldava, a gente fazia uma flat, depois a gente pegava uma gilete e colocava no meio e soldava
estava mais próximo da conta. Olha o trabalho que a gente tinha, gente, que vocês não têm, olha como vocês são privilegiados. Eu vou colocar uma aula de soldagem de agulha só para encher o saco de vocês. E aí a gente queimava o dedo, ficava o dedo cheio de... Eu, até pouco tempo atrás, a minha digital não funcionava. Tanto de vida. E, então, assim, essa flat lá de cima, essa aqui, é a flat alternada, que ela é assim, então, ó, tem muito mais espaço para carregar pigmento para dentro, né? E ela pinta, embora tenha o mesmo número de agulhas, ela pinta com muito mais consistência. Essa daqui é a flat de camada dupla, que ela carrega pigmento só aqui, e ela mastiga a pele pra caramba, e eu não vejo essa agulha para vender em lugar nenhum, graças a Deus. Porque ela machuca mais do que ela pinta. Mas tem, assim, eu conheço gente que ainda usa essa agulha. Mas é Eu uma conheço gente que gosta de tatuar com flat de 4. Pois é. E aí eu pergunto pro cara, meu, o que é uma flat de 4? Não, se a gente der, por exemplo, para um aluno essa agulha aqui, é melhor dar um moedor. Estraga. Então, essa agulha aqui é a agulha que vocês vão usar. Flat alternada ou Magnum. Se você pedir flat alternada, tem Ninguém vendedor sabe que o que não sabe o que é. É Magnum, tá? E aí, normalmente, a pintura a gente faz com a agulha deitada e o traço a gente faz com a agulha em pé. Mas, na verdade, cada um vai se ajeitar melhor. Não adianta eu ficar... Olha, uma coisa eu aprendi com vocês, com os meus alunos, nesses 12 anos que eu dou aula. Não adianta eu querer corrigir pegada de mão, não adianta eu querer corrigir, porque isso é uma coisa muito de cada um. Então, eu explico como ficaria melhor, como que a gente apoia melhor o dedo para dar melhor movimentação, mas vocês têm que ter liberdade para ir fazendo vínculo com a máquina, que eu falo, né? Ficando íntimos com a máquina, e aí vocês vão desenvolver uma maneira de movimentação mais pessoal. E aí sim vocês vão conseguir pintar bem e ter segurança, tá? Mas, assim, a grosso modo, pega melhor a agulha flat usando deitada e a agulha para fazer traço usando em pé. Por que que a gente fala de fazer a pintura com a agulha deitada? Vou explicar, tem um porquê. A pele, ela tem várias camadas, né? Se a gente usa a agulha muito em pé, a gente está injetando, não está injetando, a gente está fazendo furo muito profundo, e acaba que a tinta vai lá para o fundo. Se a tinta vai lá para o fundo, o que acontece? Eu tenho mais camadas de pele em cima. Então, eu tendo mais camadas de pele em cima, ela vai ficar menos transparente, ela vai ficar mais opaca, ela vai aparentar, ela vai aparecer menos, né, na hora que cicatrizar. Se eu deixar ela um pouco mais superficial, não superficial o suficiente para sair, né? Porque se a gente deixar na primeira camada de pele, caiu a casca, caiu a tinta. Mas se eu conseguir deixar na superfície da segunda camada de pele, ela fica com pouco espaço de pele em cima e ela fica uma pintura mais viva, mais aparente, mais brilhante e também tem um período de cicatrização menor, porque eu machuquei menos a pele, tá? Tendo um período inflamatório menor, ela vai expelir menos pigmento, tá bom? Deixa eu ver. Você está começando a perceber que não é nada fácil, né? Mexer com tatuagem, né? É meio Mas complicado, vai né? ficando fácil depois. Mas fica fácil depois de aprender. Isso tudo vocês vão ter que ter em mente. Tudo. Não, acho que dos bicos não. Acho que é... Fala um pouquinho dos reservatórios dos bicos, só para eles entenderem como é que a tinta fica reservada. Pode ser. Aqui, ó, tá aí. Tá aí. Essa biqueira do detenso? Aberta, né? Aquela aberta.
Tem 2 tipos, tem aberto até fechado em cima. Essa biqueira é uma biqueira elétrica. E a gente usa, para quem não sabe, né, que tem muita gente que nunca viu. Então aqui vai a haste e aqui vai a agulhinha. Isso aqui a gente molha no batoquezinho, que é um potinho. Seria semelhante à caneta de pena, né? Fica a tinta ali reservada, a agulha vai mexendo e a tinta vai caindo. Não, na verdade não. A agulha, a tinta não fica aqui. Não, na ponta. A caneta de pena fica bem na ponta. Sim, né? fica aqui. Na verdade, aqui não é nada de tinta, né? Bem pouquinho. Fica aqui. E quando a gente tem esse bico mais fechadinho, ela guarda ainda um pouquinho mais de tinta. Mas não é nem por isso, é porque dependendo do movimento que você faz, essa agulha até faz assim, ó, ela sai por fora, entendeu? Dependendo do movimento que você faz, às vezes você está fazendo um movimento de lateral, assim, para fazer um sombreado de contorno, e a agulha faz assim, ó, e ela vem para cá. O movimento, ela pega na pele e sai do... Isso. Aí quando eu uso esse bico, Malu, uso um elástico aqui para não sair a agulha. Então, né, eu comecei a usar... Mas você pode também ter uma outra saída. Você botar um elástico mais da haste reforçado. Não, mas aí fica, às vezes força muito o motor da máquina. Então eu prendo um elástico aqui para não deixar... Eu fazia isso antes, mas eu comecei a ver que às vezes até você vai forçando muito o motor da máquina. E, por exemplo, máquina rotativa, não tem necessidade de você forçar muito o motor, você desgasta ele bastante. A minha experiência ainda era da época de bobina. De bobina você pode fazer, você pode... Mete elástico nela e vai você embora. pode botar 5 elásticos ali que não tem nada a ver. Não tem essa coisa do eixo desgastar. Não tem eixo, né? É só uma mola. Então não tem problema. Essa diferença, né, a gente está falando de agulha, mas essa diferença da máquina de bobina para a máquina pra rotativa é muito grande. Porque a máquina de bobina, eu trabalhei há 30 anos, eu trabalhei 25 com máquina de bobina. E aí trabalha 5 com máquina rotativa. A máquina de bobina é um tratorzinho, assim, numas. É um tratorzinho. Porque assim, caiu no chão, não quebra, caiu na água, não estraga. É que nem Fusca, qualquer um regula. Qualquer um regula. Você quebrou, você pega o parafuso do interruptor e coloca lá e ela volta a funcionar, entendeu? É uma maravilha. A máquina rotativa, se ela cair no chão... Eu tinha, 3 anos atrás, eu tinha 3 máquinas rotativas que eu emprestei para 3 alunos. E os 3 alunos deixaram cair no chão e encantaram o eixo das 3 máquinas. Olha que maravilha! Então eu não empresto mais máquina para aluno por causa disso. Porque se entortar o eixo, joga fora, não tem o que fazer. Então, e aí aquela coisa, como é um motor, ele tem um monte de pecinha, que uma encaixa na outra, tem que ter um encaixe direitinho, ela desgasta. Então tem algumas máquinas rotativas que são mais baratinhas, eu não deixo usar na escola a máquina sem registro, tá? Uma coisa que eu vou falar para vocês, até o João estava falando, tem gente que dilui com vodka, tem gente que dilui com Listerine. Lá na escola ou você dilui com diluente ou você dilui com água para injeção. Ponto. Uma coisa ou outra, tá? Então a gente não usa nada sem registro e a gente não usa nada que não seja para tatuagem. Mais ou menos assim, vocês vão aprender o certo e o errado, vocês se responsabilizem, certo? Porque tem um monte de coisa errada que funciona. Se responsabiliza. Não é que não funciona, funciona, entendeu? Só que a lei não permite, por exemplo, chegar um fiscal lá na aula, no meio da aula. Que barulho você está usando aqui? O que você está fazendo? Fecha a escola. Mas tem coisas que funcionam, não é que não funciona. Entendeu? Aí o que acontece? Desculpa. Do legal e do legal. Você estava entrando nessa parte. Não, da máquina. A máquina de bobina que caiu. Só máquina com registro. Tá, então, lá a gente só usa material com registro e não tem outro esquema. Mas, por exemplo, essas máquinas baratinhas, tipo a X13,
máquinas no estilo da X13, o pessoal fala, a máquina funciona, dá para traçar com ela? Dá para traçar com ela, tranquilo. Mas quantos meses a máquina dura? Porque, por exemplo, se eu for usar uma X13, fazendo tatuagem todo dia, não vai durar 3 meses comigo. Então, quanto eu vou gastar ao longo de um ano comprando uma X13? Né? Se eu pudesse usar uma X13. Não vale a pena. Essa X13 é o que? É uma rotativa? É uma rotativa. É uma rotativa com motor chinês, né? As rotativas boas que eles falam que tem 10 mil horas de tatuagem, elas têm motor suíço, italiano, Uma normalmente. Bosch. Tem uma Bosch. Então elas... Então, na verdade, tem máquina de todos os preços. É que um motorzinho daquele pode custar $150, um motorzinho daquele, e pode custar $10. Porque o motor, depende da marca. o motor é feito de um metal que desgasta. Ele tem um carvão ali. Tem motor que é de alumínio. Imagina, alumínio é um metal que amassa de qualquer jeito. Então, se as engrenagens que vêm no motor são de alumínio, o que vai acontecer? Se o motor mesmo, o miolinho do motor ali é de má qualidade, ele queima. Né? Ele cola, ele para de funcionar. Ele esquenta tanto que ele cola, ele fecha. E outra coisa, para quem está começando, usar máquina chinesa é meio complicado, porque assim, eu comprei algumas máquinas por um preço bom, quando de fora, e assim, cada uma vem uma regulagem diferente, de um jeito diferente. Curso diferente. Zoada, peguei muita, assim, mais de 50% das máquinas chinesas que estavam zoadas. Então você não vai saber se teu trabalho está prejudicado ou se é o material que está. Então, assim, o ideal é começar com material bom para ter certeza do que está acontecendo. Porque às vezes você está fazendo uma tatuagem, putz, a tatuagem está zoada, mas é a máquina. É a regulagem, a máquina oscila. Sim. E os fabricantes nacionais hoje, eles têm máquinas excelentes de entrada e super baratas, então não precisa... E a gente na escola ainda vai conseguir, para os nossos alunos, só para os nossos alunos, a gente faz praticamente a preço de fábrica, a gente dá um bom desconto para vocês. Para tudo. Para tudo. Não vou dizer que a gente vende a preço de fábrica, mas a gente vende num preço Bem mais barato que o mercado. muito mais barato do que nas lojas. Para os alunos só. Em período de curso, saiu do curso voltou ao seu nome. Não, a gente Alguma plataforma, um site que você indica para saber se é tipo a máquina que eu estou pensando em comprar? Anvisa. A própria Anvisa. Você faz uma pesquisa no site da Anvisa. Na Anvisa tem uma parte lá de pesquisa de produtos. Você entra lá, você pesquisa o nome da marca, lá que você precisa saber. E, inclusive, essa semana, eu estava conversando. Eu tenho uma máquina que chama... Como é que é o nome da múmia? Da múmia? É aquela múmia... Tutankhamon? Não, aquela múmia tatuada. Como é que é o nome daquela máquina que é o nome da múmia lá? Sei não. eu sei qual que é, mas não... Não é do meu tempo. Não. Tem uma máquina que o cara está fazendo, que é uma máquina maravilhosa, mas o cara não tem registro. É triste? Eu não lembro o nome dele. E é que é o nome da múmia lá, da múmia que foi encontrada lá no tempo. Vamos falar o nome de todo O primeiro cara tatuado lá, como é que é o nome dele? Ninguém lembra. Laitse, sei lá, bom, não lembro mais. Enfim. E eu fui procurar para ver se tinha registro na Anvisa, não achei. Aí eu até fui cara de pau. Cheguei pro cara lá que estava vendendo as máquinas e perguntei, tem registro na Anvisa? Não tem, que pena, né? Mas é uma máquina... Porque agora tem várias máquinas que tem um modelo que o motor, ele que nem a Transverse. Quem inventou a máquina Transverse não foi o Paulo Fernando, não foi a Electric Inc. Essa máquina é uma cópia do... Também não lembro o nome daquela máquina. Odyssey. Então, a Odyssey também é uma cópia dessa daí, mas a máquina original custa 4.500, que é do... Acho que é Eu não lembro. Jim Kubik, não é isso? Uma coisa assim. Ruby, isso. E é
É uma máquina maravilhosa, que ela tem inclusive um jogo de 2 molas e ela transfere a batida para a parte de trás. Tu conhece? Eu tenho uma amiga que comprou, ela tem 2 ou 3 máquinas dela. 10. Ela tem 4. Foi minha ex-aluna. Ela tem 4. Tem 4. É. Minha ex-aluna, que está aqui em São Paulo, ela... então, tá vendo como é bom ser minha ex-aluna? Ela... E aí o... Caramba, como é que é o nome dele? O Vitor, o Pagini, mandou pro Paulo uma máquina dessa e o Paulo fez uma engenharia reversa da máquina e fez a transversa. Mas essa máquina é maravilhosa, cara. Maravilhosa. A batida, então você vê assim, e ela é toda artesanal, porque o cara fabrica peça por peça e ela tem uma cara assim meio steampunk, sabe? É muito linda a máquina. Você viu a máquina, a Nano nova dele? A Nano Transversa. Você viu? Empurra até caminhão. Meu, mas essas máquinas que eu tô te falando, a Dani, tu sabe quem é a Dani Cunha? Ela faz trabalhos gigantes com aquelas maquininhas. Elas são umas maquininhas desse tamanho. É a transversa não. É a pequenininha, empurra até caminhão. Você pode botar 40 agulhas que ela enterra. E aí esse cara da... Como é que é o nome mesmo? Oxy. Esse cara da Oxy copiou e assim, ele está fazendo elas a R$250. Isso tudo é importante vocês saberem, porque tem uma coisa que é muito importante na tatuagem. Preço de tatuagem. Isso vem lá na frente. Vocês vão aprender. Vocês têm que começar a se assustar no preço de material para saber que lá na frente vocês vão ter que cobrar por isso. Exatamente. Não pense que vocês vão tatuar por R$50. Quem quer comprar a máquina de 4.500 não pode cobrar 50 na tatuagem. E aí, então, hoje, o que eu considero boas máquinas de entrada? Se for usar uma máquina de bobina, usar uma híbrida, que é o básico. E se for usar uma máquina rotativa, quem é que falou que tinha comprado uma... Caraca, a da Electric mesmo, a Pop. Por quê? Porque eu falo a Electric, ela tem vantagem. Eu não tenho nada a ver com a Electric, não ganho nada da Electric, não só pago pela Electric. Mas o que eu falo assim, da minha experiência é que, por exemplo, eu tenho 2 máquinas da Electric. Tive problema com a máquina, porque elas já estavam mais usadinhas. A gente foi na convenção agora. Eles arrumaram as minhas 2 máquinas, trocaram uma parte de peça e eu não gastei um centavo. A máquina veio reguladinha, tudo certinho. Se fosse uma máquina de outra marca e tivesse acontecido isso, vocês iam conseguir ter uma assistência técnica dessa? Não ia. Então vale a pena. O que eu estou pagando, o preço que eu estou pagando, eu não estou fazendo aqui uma propaganda para uma marca ou para outra marca, mas de fazer um investimento inteligente em material. E a gente amplia isso para tudo, tá? Quando eu gasto um dinheiro a mais numa máquina, eu estou, na verdade, deixando de gastar dinheiro com assistência técnica, deixando de gastar dinheiro com 2 máquinas que eu vou ter que comprar quando essa quebrar e a outra quebrar e eu não puder fazer, deixando de perder cliente porque a máquina estava oscilando e o traço ficou assim, entendeu? Então, hoje, para mim, na minha orientação, máquina de entrada, uma híbrida, que pode ser do Paulo Fernando, pode ser da Ironworks, pode ser, enfim, que tenha os parafusos, que não seja parafuso ruim, que você está tatuando e o parafuso desaparafusa e daqui a pouco a máquina perdeu a regulagem totalmente. Porque o parafuso da máquina de bobina faz toda a diferença. Você compra uma máquina chinesinha, o parafuso é ruim, ele perde a rosca e ele vai ficando molinho, e aí você está tatuando e ele perde a regulagem. Fora que o material é o que determina a condução de energia na máquina, que interfere na força da batida e no fato dela falhar ou não falhar em cada batida. Entendeu? Até a flexibilidade da mola, tudo isso influencia.
Tem cara que pega a mola, sabe essas portas de aço de subir? Os caras correm atrás daquelas molas que tem ali, que dizem, né, que é a melhor mola que é fazer molinha de máquina. O aço, o carbono, daquele material é fundamental para a condução de energia da máquina de tatuagem. E a máquina rotativa, a Electrapop. Electrapop vai ser usada para o resto da vida? Não é a melhor máquina rotativa, mas é uma boa máquina de entrada. Então, para vocês que vão começar, eu acho que é uma boa máquina. Eu hoje não aconselho, se possível, não aconselho usar máquina de bobina. Por quê? Porque a máquina de bobina traz problema de audição, traz problema de lesão articular, lesão de nervo, com o uso ao longo do tempo. E isso acontece mesmo. Eu aconselho usar rotativa. A gente hoje tem muita variedade de máquina rotativa. Mas o preço da rotativa ainda é um pouquinho mais caro do que a de bobina. Então, tem essas duas opções. Tem uma maquininha que é baratinha que eu acho que também é legalzinha, a Eclipse. A Eclipse, o motor dela acaba rapidinho. Não, o motor dela é motor chinês. Mas assim, como maquininha, é uma maquininha equilibrada, com preço não caro. Entre a Eclipse, por exemplo, e a Square a Square da TCM, que está registrada, a Square da TCM é melhor. Mas é que assim, é isso que eu estou te falando, a pessoa vai gastar 100 reais a menos e depois lá na frente vai ter que gastar 200. E vai perder a máquina muito rápido. Então não vale a pena. Tá? Bom, por enquanto é isso. Vocês têm alguma dúvida sobre materiais, alguma coisa a perguntar? Não é bem uma dúvida, mas acho que o mais importante também é ter uma fonte boa. Muito importante ter uma fonte boa. A máquina. Mas uma fonte boa não necessariamente uma fonte de R$2.000. Não. O seu Newton custa 150 e tatua. A fonte do seu Newton A fonte do seu Newton tu paga. É muito boa. Tu paga 150 conto na fonte dele, a fonte dele é estável. Agora, tipo assim, é uma fonte boa, sabe? É chinesa, mas você tem que dar sorte de comprar. É americana, é barato. Porque assim, você tem que comprar do cara também que conseguir te dar uma garantia. Porque se você comprar, por exemplo, no AliExpress, você pode comprar uma que é muito boa e uma que dura muito. E uma que veio sem miolo. Agora, outra fonte também boa da Crestini, e eu falo que eu tenho uma que deu problema também, igual no seu caso, eu mandei para eles e mandaram a nova. A Crestini é uma empresa bem séria, bem legal. Ela é fundinha de quintal, mas é séria. Eles são. É uma família mesmo, né? Que pai e filho e tal. Então, assim, eles são realmente muito bons. Eu curto o jeito que eles trabalham. E as do seu livro é por baixo. Então, é gente que está tradicional no meio, já há muitos anos, entendeu? E faz um trabalho que quer continuar no mercado. Não é o cara que caiu de paraquedas e vai trabalhar 3 meses e lesou, todo mundo vai embora e vai sumir. Olha, eu vendi material quase 12 anos. Eu vendia de porta em porta, saia com as malas dentro do carro e atendia meus clientes. O João era meu cliente, maluco, velho, ninguém me ligava, eu tô com problema em tal bagulho, tô indo aí. Não era o tatuador que tinha que se deslocar até mim para eu resolver o problema dele. Eu ia lá no estúdio do cara, pegava, analisava, vamos resolver. Fica usando essa aqui, depois eu te trago a tua. Quando você desenvolver um fornecedor de material de tatuagem, exija dele qualidade de atendimento, ele ganha para isso. Entendeu? O cara tem estúdio, o cara tem que prestar o serviço adequado para vocês, ele tem que dar garantia do produto que ele está vendendo, entendeu? Vocês não se deixem encabular por nada disso, faz parte do trabalho de quem vende material, entendeu? Então eu tenho sempre um fornecedor que tem essa qualidade. Talvez ele vai te cobrar um pouquinho mais caro, talvez, entendeu? Mas vale mais a pena, entendeu? O material é uma coisa bem complicada, e ter um fornecedor bom é complicado. Pode falar. Na verdade, uma dúvida. Ainda existe a agulha, tipo, a gente vence? Solta? Tem. Tem, só que a gente não pode, né? Então, e outra, a segunda dúvida, se pode Não. usar. Não pode. Teria que alguém Regulamentar a agulha solta. Então, na verdade, importar... Quem
Quem tem agulha solta registrada, sabe o que é, João? TCM. O Jorge. Tem mesmo. A TCM tem, as agulhas da sua. Mas a Eletri tem também. Sim, mas a agulha. Mas não Desculpa, faz, né? mas a agulha da TCM é melhor que a da Eletri. Não lembro. Eu acho. Agora, eu não sei como é que funciona essa coisa, mas eu acredito que importar a agulha da Jet Não France pode. seja mais fácil. Não, tem que ter toda uma regulamentação. Não pode. Mas seja mais fácil conseguir um radar e importar a agulha da Jet France do que conseguir fabricar material que você tem que adequar ao espaço de uma fábrica e ter vestiário, parará, entendeu? Essa curiosidade, né? E hoje é muito complicado hoje, porque para você fazer a importação desse material, regulamentar, tirar o registro direitinho, você tem que mandar os fiscais da Anvisa na fábrica na França. Para eles fiscalizarem a fábrica lá, para ver se está dentro do nosso padrão. Apesar que a agulha não precisa. Agulha não? Não, agulha e máquina você não precisa, você registra por amostragem. Só radar, só documento, só papel. Então é fácil. Entendeu? É fácil. Isso, máquina você pode fazer isso, fonte você pode fazer Mas isso. preço para pegar da Jet France em euro e vender aqui no Brasil e Compensa. competir com a agulha chinesa, Compensa. é impossível. É a mesma coisa que você quer material melhor do que o material da Acon. As agulhas da Acon, você tem todas essas medidas que eu falei aqui, com todas os polimentos e de. Nossa, a agulha a Acon é a Disneylândia, né? Só que não dá, como é que você vai. É mais ou menos como o cartucho Cheyenne, sabe como é? Não vai Você tem o cartucho da Cheyenne e você tem o cartucho paralelo. Tem uma diferença grande de qualidade e preço, tem jeito. Não vai competir com o preço da China, não tem jeito. É economicamente inviável para um cara bancar esse registro e depois competir no mercado com a China. Não tem como. Bom, gente, então é isso aí. Vamos comer um lanchinho aí de novo e a gente volta para encerrar com mais uma última aula que a gente tem, tá?